amor, amores, boa tarde, doutora. Tudo bem? Bom, eu vou fazer um vídeo hoje para tirar todas as dúvidas de quaisquer pessoas que venha a me incomodar em relação ao meu profissionalismo. É verdade que eu luto tanto, galera, né? E a minha saúde. Eu vou falar primeiro nesse livro sobre a Lara. É verdade, que todo mundo me pergunta quando a gente está fazendo caminhada, por que ela fica tão arisca, ansiosa quando ela vê um gato. A história do gato foi lá em Recife, né? A gente saía pro play, eu acho que eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo para deixar registrado. A gente saía pro play todos os dias. Onde a gente morava, em Boa Viagem, tinha um jardim enorme, um play, né? Onde eu descia com ela, lá que tinha as lagartixas gigantes, né? Os mini jacaré, é verdade. E ela queria pegar. Tinha até umas caixinhas que era com veneno para eles, para esses bichinhos e para os ratos. É verdade, né? Enfim, então a Lara, no apartamento do lado, eu tinha uma vizinha que gostava demais da Lara, demais, demais, verdade. E ela trabalhava no Aeroporto Internacional de Guararapes, lá no Recife. Eu não sei em que área que ela atuava. Enfim, ela tinha uma irmã que tinha, acho que parece que um pet, ou seja, bastante bichinhos. Então a gente passou muita dificuldade mesmo. Então muitas vezes eu não tinha dinheiro para comprar ração. E ela trazia. Eu não sei se ela ganhava ou se ela trazia, porque ela amava a Lara. E automaticamente esse gatinho, que ela tinha um gatinho branco, era amigo da Lara, né? Eles brincavam. Lá em Boa Viagem, ela tinha um portãozinho no apartamento dela, igual eu tenho aqui, eu tinha no outro apartamento. E a Lara, galera, ela era tão magrinha, mas tão magrinha que ela passava pela cerquinha, né? E o gatinho, quando eu tava com a porta aberta do meu apartamento, que era do lado, ele entrava na sala para brincar com a Lara. Então os dois brincavam. Eles eram muito amigos, né? Só que o pessoal daquele condomínio tinha uma mulher, uma senhora, que ela abrigava gatos de rua. E eu tô falando de gato, e ó, o gato Lara. Pois é, ela tem. Né, dizem que a memória do cachorro ela é fantástica, né? E é verdade, ela tem isso marcado. E a gente desceu pro play e essa senhora abrigou, pegou os gatos de rua. E nesses gatos de rua tinha um gato branco, igualzinho o amigo da Lara. Então ela foi brincar, achando que era o gatinho que ela brincava todos os dias. E não era, galera. Eu também achei que era, né? E não era. Na hora que ela foi brincar, esse gato enfiou as unhas no olho dela. E ele nada mais nada menos que furou. Vocês não têm noção, isso eu lembro perfeitamente, o desespero que foi até da síndica do condomínio. Porque a Lara ela era muito querida ali, é verdade, todo mundo gostava dela. E ela era conhecida lá, tanto que quando eu fui lá para lá em 2021, a primeira coisa do pessoal do mercadinho, da padaria, do condomínio ali veio perguntar cadê a Lara, gente, ela tá em São Paulo. Eu vim, depois da pandemia, né, aí expliquei porque eu tava lá, enfim, né? E a síndica ficou louca, ficou todo mundo apavorado, porque saía muito sangue, muito sangue. Eu peguei minha cachorra, enrolei ela num lençol, peguei um algodão, coloquei um tuche de algodão no olho dela para estancar o sangue e saí correndo pela Boa Viagem atrás de um veterinário. Né? O Lucas, que dividia apartamento comigo, desceu e a gente foi correndo achar um veterinário para dar assistência para Lara ali, né? E na hora a gente achou, na rua mesmo, ali na Capitão Zuzinha, né, um que atendeu a gente prontamente, não cobrou consulta nem nada. Tanto que é o mesmo veterinário que fez o laudo, né, para ela poder entrar no avião. É verdade. Né? Aí ele atestou, ele falou, olha, é o seguinte, pelos exames ela perdeu 40% da visão. Porém, conforme os anos forem passando, ela vai perder mais, né? Porque ela é nova, ela tinha 1 ano e pouco quando isso aconteceu. Então a gente está falando de 9 anos. Então a cegueira da Lara, ela tá vindo, né? Ela vai ficando mais velha, ela já tem 9 anos. Mas enfim, isso ficou marcante. Então nunca mais a Lara chegou perto de um gato. Nem esse amiguinho dela, nunca mais a Lara foi brincar nem com o gatinho da vizinha. E a vizinha, ela gostava muito da Lara. Então, assim, muitas vezes eu vinha para São Paulo, a Lara ficava lá, ela comprava guia pra Lara, ela comprava brinquedinho pra Lara, né, Lara? Ela comprava tudo que ela podia fazer pela Lara, ela fazia, né? Só que a Lara não brincava mais com o gatinho, que era o gatinho dela. Então, quando a gente veio embora, essa vizinha, ela ficou bem sentida, né? E ela me desejou muita boa sorte aqui em São Paulo, porque ela dizia, você e a Lara são guerreiras, né? Então vocês merecem ter uma vida normal, tranquila. Você não tá vivendo aqui, Fabi. Ela falava,
né? Você não tem perspectiva de trabalho, enfim, tá muito adoecida por causa de tudo que aconteceu, né? Essa vizinha presenciou na época que eu estava grávida. Tinha o pessoal do hambúrguer de baixo, que tinha uma adega, verdade, embaixo do condomínio, que adorava a Lara. Acho que eu tenho até umas fotos dela chupando pirulito, porque eu descia na adega, né? Eu tinha amizade com o pessoal ali, com o dono da adega. Se eu não me engano, ele era um árabe, um turco, verdade, né? E aí ele sempre dava um pililito pra Lara, torcia muito pra gente ficar ali, mas não deu, né? Então são pessoas que eu lembro bastante. E o meu resgate em Recife foi por isso, né? Foi também por isso. Agora vamos falar da minha profissão. Galera, é difícil entender que meu acidente aconteceu em 2018 e eu não parei de trabalhar. É verdade. Eu não parei. Aconteceu em 2018 e eu não parei. Eu só vim evoluindo, mesmo na área financeira onde eu tive o acidente. Né? Eu parei depois do Covid, porque o Covid afetou. Não só afetou eu, como milhares de pessoas no mundo. Né? O Covid, ele ataca a memória das pessoas. Né? Então, foi por isso o meu parar. Né? Não só pelo AVC, mas fazer um montante. E o Covid. Então, assim, foi fantástico o tratamento. E depois que eu tive alta, eu voltei a trabalhar sem parar. Né? Então, assim, é injusto as pessoas falarem por aí que eu sou louca, eu sou incapaz, e ficarem fazendo testes no meu serviço. Tanto que, tanto na Prime, como na escola, como na própria Évora, é verdade. Eu nunca tive esse tipo de teste. Né? Eu sempre trabalhei normal. Eu me lembro que quando eu entrei na Évora, vou falar da Évora um pouco, eu estava ali há uma semana lendo, estudando as coisas que eu ia vender, né? As máquinas. Né? Eu virava para o meu superior e falava assim, chega, eu já sei tudo, eu já aprendi tudo, quais funções de máquina, o que elas fazem, o que vocês fazem, deixa eu ir, a gente fala para a arena, né? A gente que trabalha no comércio fala para a arena, deixa eu ir para a arena, deixa eu vender, né? Eu não aguento mais ler apostilas e mais apostilas, né? Tanto que a minha primeira consultoria com eles foi uma venda de 3 máquinas, é verdade. Então, galera, é isso, né? É isso. Na época da ADM, eu não parava um minuto. E eu adorava, porque era muito trabalho, era coisas que vinham para enriquecer a minha pessoa, para enriquecer o meu conteúdo, para enriquecer o meu profissionalismo. Né? Por isso que eu escolhi, na época, eu até falei para o Amor uma vez, né? Eu falei assim, eu quero fazer administração. Né? É verdade. E dá para fazer faculdade, eu não quero mais, não dá mais, mas estudar na área que eu estou atuando, dá, e eu posso, né? Então é isso, galera, tem que parar com isso, né? Dessas coisas de incapaz, de louca, né? Por causa de ciúmes, isso daí não existe, né? Eu não parei de trabalhar, em momento nenhum, eu só parei depois da Covid, porque muitas pessoas, né, infelizmente, perderam as vidas, viraram realmente pessoas com sequelas gravíssimas. Não que as minhas foram, não é, eu não sarei, eu não curei, não voltou tudo, não, mas desde do tratamento em diante, eu estou trabalhando normal, né? E isso está muito cansativo, entrar e sair de trabalho, por causa dessa frase louca, né? Isso machuca a galera. Machuca a minha pessoa, machuca os meus médicos, machucam as pessoas que estão do meu lado, porque todo mundo sabe a luta que foi, né? E no Recife, não foi brincadeira de criança o que eu passei lá, foi muito sério, né? Foi muito grave, né? E eu só saí daqui porque eu vivia uma violência. Eu queria ir embora disso, como eu falo no meu livro. Não foi para me aventurar. Poderia ter sido em qualquer cidade do país, até do outro lado do mundo. Mas por que eu escolhi Recife? Porque eu ganhei de presente de aniversário. Foi a primeira vez que eu viajei sozinha, sem ninguém. Eu me vi capaz, porque eu era uma pessoa quieta, eu era uma pessoa submissa, era uma pessoa dependente da minha mãe, dependente do meu ex-relacionamento. Eu não estudava, não trabalhava, não tinha atividade. É verdade. Então é isso. Ah, você fazia atividade com ele. Ok, depois a gente foi ver que eu tinha uma empresa com ele de produtos de limpeza. É verdade, mas aquilo era um modo de ele me prender, né? De me prender, de não deixar eu sair para o mundo, de não deixar eu estudar, de não deixar eu trabalhar fora. É verdade. Ele me tirou de trabalhos aqui em São Paulo, na época que nós éramos namorados, como eu falo no livro. É verdade, galera. Né? Ele me bateu na porta de trabalhos.
É verdade, galera. Então as coisas têm que funcionar, né? E as pessoas elas têm que aprender a não se meter onde não pode. É algo que ia ser feito, esse livro mas não ia ser feito dessa forma. Mas foi justamente por isso, por causa desses detalhes, toda hora, né? Toda hora. Relações acabam, galera, tanto profissionais como pessoais. Ninguém é dono de ninguém. É verdade, né? As pessoas elas têm que ter responsabilidade não só com elas, como com o próximo, né? E sair por aí colocando uma história dessa com música não dá. Não dá, como foi na pandemia, não dá. Isso daí é inadmissível, né? E vir essa situação de eu louca. É verdade. Então é isso. Quanto ao AVC, eu já falei, eu sinto, os médicos eles têm o feedback disso. Foi muito marcante, né? Então é por isso que eu lembro do que aconteceu. Foi marcante. É quando você tem um abalo emocional, foi um abalo. E esse abalo emocional, ele ficou marcado na minha vida, ele vai ser o resto da minha vida. Por isso que eu lembro de tudo que aconteceu. E outra coisa, como que eu consegui ser a pessoa feliz, alegre, brincalhona, de bem com a vida, dormir chorando e acordar de manhã, passar uma base e um pó na cara e ir trabalhar como se nada tivesse acontecido, a frieza, com todo esse histórico negativo na minha vida. A análise, a psicanálise, eu consigo separar o joio do trigo, né? E isso que as pessoas não entendem. Sobre o burnout. O burnout foi muito sério, né? Foi acúmulo de trabalhos juntamente com vida pessoal lá. Foi foi um dia que eu descobri toda a sujeira envolvida na minha vida pessoal com o Recife e aqui em São Paulo, junto com um relacionamento meu de lá, daqui e essa senhora, né? E junto com os meus chefes. E até me lembro que num dia depois, o meu chefe Fabrício foi até a casa da minha mãe para saber o que estava acontecendo comigo. E eu mostrei para ele as mensagens que eu recebi da tal Silvia. É verdade. Ele fez assim, por que a Janaína fez isso? Eu falei, eu não sei. Então foi o dia depois do burnout. Como foi o burnout? O burnout foi quando eu cheguei no escritório, eu fui muito humilhada, muito ofendida. Eu tenho 2 áudios dela aqui gravados. É verdade, galera. Eu saí dali, um desespero total. Eu não conseguia enxergar nada na minha frente. É verdade. Eu liguei pra minha mãe. Eu falei, mãe, vem me buscar. Minha mãe falou, onde você tá? Eu falei, eu tô saindo desse escritório agora. E eu não consigo raciocinar. É verdade, eu não conseguia raciocinar, né? Pra sair daqui e pegar um ônibus pra ir pra casa. Vem me buscar. Nisso, o investigador de polícia estava na padaria, porque ele já estava em volta ali. É verdade. Ele foi comigo até a parada do ônibus. Ele ficou comigo ali. Ele ficou no Carrefour Express ali, que tem em frente ao Terminal Santana, né? De ônibus. E eu esperando minha mãe. E eu desesperada, nervosa, chorando, sem parar, né? Eu entrei no carro da minha mãe. Eu esmurrava o painel. O burnout é algo sério. A gente perde o controle. A gente perde o controle de si. É verdade. A gente fica sem noção do que está acontecendo. É algo surreal. Eu dava murro no painel do carro da minha mãe de gritar aos prantos. Eu dava murro. Eu cheguei na minha casa, eu dava esses murros no chão da minha casa. Aqui no apartamento, no outro prédio. É verdade. Descontroladamente. A minha mãe, ela chegou me puxar do chão, me levantar do chão e me chacoalhar para eu acalmar. O burnout é muito sério, né? Então, o tratamento em 2021 foi para toda essa situação que eu passei, galera, que não foi fácil. Por causa de um divórcio, verdade. 2 pessoas extremamente tóxicas do meu lado e do lado da pessoa que eu amo e o pessoal do Recife, que não botaram ponto final. Então a vida tem que andar a partir de agora, né? E o livro tá aí. Olha a superação que eu tive. Pra estar aqui, ó, falando isso pra vocês e escrevendo o livro. Um beijo, amor, amores. Um beijo, doutores. Muito obrigada. E até amanhã.